Olá, olha só. Vocês pediram, eu trouxe. Lost Canvas Gaiden 8. Dessa vez com a história do Asmita. Já aprendemos um pouco sobre a mitologia celta, agora vamos conhecer um pouco sobre o budismo, né? Fala galera do santuário, beleza com vocês? Eduardo na área de novo. E ó, se tem um cara apelão, é o Regulus. Mas se tem um cara sem graça, é o Asmita. Que rapaz, esse nego aqui é brabo demais, gente. Asmita, para quem não sabe, cavaleiro de Virgem, antecessor ao Shaka, de acordo com o Gaiden. No Next Dimension, quem fica no lugar antecessor ao Shaka é o Shijima. Mas nesse daqui, Asmita. Vamos lá. Esse menino bonito é o que purificou as contas. Lembra que fez o rosário lá com a árvore que estava no inferno e tudo mais, com a Mokuronde, Mokurinde, Mokuranja, não lembro o nome. Mokurende. Então, ele mandou o tema lá, o tema pegou os negocinhos, ele foi lá, queimou todo o cosmos e se matou purificando o rosário de contas para aprisionar a alma dos espectros de Hades. É esse cara aqui. Então é uma missão antes disso. No começo tem um cara, que é o Ahinza. Ele acorda e fala, nossa, onde que eu tô? De repente um mar, uma cachoeira jogando um monte de sangue. E, nossa, uma cachoeira de sangue, como eu vim parar aqui? Ele cai lá embaixo, ele consegue sair da cachoeira, tudo machucado, tudo enfaixado. Ele, o que aconteceu? Como eu vim parar aqui? De repente aparecem dois espectros de Hades. Aqueles espectros bem meia boca, né? Os soldadinhos de chumbo lá, os bonequinhos de massa. Com a foice e fala, vamos se divertir com esse, porque esse daqui tá meio consciente ainda. Às vezes acontece, é bom que a gente se diverte. E começa a machucar ele. Aí ele, mas quem são vocês? Por que estão fazendo isso comigo? Eles explicam que ele morreu. Ele tá lá no Yomoto Hirasaka, né? Só que ele tá consciente. Era simplesmente pra ele ir andando e se jogar. Mas não se jogou. Algumas vezes isso acontece com pessoas de alma evoluída. Ele fala, o quê? Eu morri? Eu não posso ter morrido. Não, eu não lembro disso. Alguém me ajude, por favor. Aparece uma luz, assim, um clarão e a palma de Buda. Quem é esse? Eu sinto um cosmo muito forte. Aparece o Asmita. Mata os dois. Não, são... já arregaça os dois. Fala, nossa, faz muito tempo que a gente não se vê, hein, Ahinza? Como assim? Você me conhece? Fala, sim, faz 11 anos que a gente não se vê. Você era o ladrão que profanava túmulos. Eu lembro de você. A gente nunca se viu. Aí tem um flashback. E mostra quando o Asmita ainda era pequeno. E era um monge. Tava lá meditando, fazendo penitência da fome. E o Ahinza foi pego roubando. Como ele foi pego roubando, pegaram ele. Tiraram todos os pertences dele. Deixaram ele só com aquela túnica, né? Amarraram ele numa coluna. E colocaram um monte de espinho embaixo dele. Para deixar ele lá um mês. Fazendo penitência de fome. Para provar que ele não precisa comer tanto quanto ele acha que ele tem que comer, que é só um prazer mundano e tudo mais. E para penitência ser por causa do roubo também. O cara que estava do lado dele morre e cai em cima dele. Ele consegue se soltar, vê que na mão do cara tinha trigo. Aí ele vai pegar o trigo para comer. Aí o menininho fala, mas você tá roubando dos mortos de novo? E ele tá lá meditando. Ah, quem é você? Se assusta, briga com o moleque. Fala, olha, eu se fosse você eu não comeria isso. Você não sabe de nada, eu vou comer, eu tô morrendo de fome, vocês são todos uns idiotas que ficam aí fazendo penitência. Fala, tá bom. Ele tá fazendo penitência pela doença. Esse trigo tá contaminado. Se você comer, você vai ficar doente e vai morrer. Ele joga o trigo no chão e começa a xingar. E o moleque lá, de olho fechado ainda. Então ele fala, ah, consegui ver um pouco. Você roubava para ajudar sua mãe, para levar comida para ela. Mas ela morreu, né? Quem você pensa que é? E começa a discutir com ele. Porque ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele fala, olha, eu sou cego desde que eu nasci. Mas eu consigo ver essas coisas. E por isso que eu faço penitência, para tentar entender a dor do mundo. Porque a dor do mundo é muito maior do que a minha. E eu acho que fazendo isso eu posso tentar ajudar o mundo. Aí o Ahinza fala, que interessante. Eles começam a conversar sobre isso e viram meio que amigos assim. Até que o Ahinza vai embora. E o Asmita vira o Cavaleiro de Virgem no futuro. A hora que mostra assim do Asmita, ele tá só costela
e osso. Assim, aqui tá tudo pra dentro a barriga, assim, tipo a minha, sabe? Bem pra dentro, assim. Então, só que ao contrário, né? Aí ele começa a meditar um mantra pra ajudar a alma da mãe dele e tudo mais. Volta lá pro inferno. Mostra um monge das sombras que tá indo lá buscar a alma do Ahimsa. Ele começa a conversar com o Ahimsa, ignora o Asmita. O Asmita vai lá, arrebenta ele com um golpe só e fala: cadê o Atavaka? Eu sei que ele tá por aqui. E o Atavaka é meio que o oposto do Asmita. O Asmita é o guerreiro mais próximo de Deus na Terra. O Atavaka é o guerreiro mais próximo de Deus no inferno, digamos assim, no reino dos mortos. E o Atavaka é meio que o oposto do Asmita. Ele fala: não, o Atavaka tá aí perdido, tá aí, ele tem um lugar dele, mas eu não vou te levar até lá. Ele mata o cara vira pó, e eles começam a andar porque ele vai procurar o Atavaka, porque precisa matar esse cara. De repente, aparece quem? O Cagarro de Benu, conversando com o Atavaka. Lá onde o Atavaka fica. O Yasmita que chegou aqui é bem poderoso, acho que você vai poder se divertir com ele. E quem sabe você cura o seu vazio. Cagarro, cala a boca! Eu vou lá e não sei o que, eles vão. O Cagarro não gosta que fique falando desse vazio dele, porque é o motivo pelo qual ele luta. Eu já vou explicar qual é daqui a pouco. Eles começam a lutar, uma luta sensacional, mas porque o Cagarro é absurdamente forte, e o Asmita também. E ele solta aquelas chamas negras dele, o Asmita converte tudo assim, devolve com uma mão só, e devolve mais forte as chamas, e queima o Cagarro, e o Cagarro vai pra cima dele. É uma luta bem legal, só que sem soco, só no poder. E o Ahimsa, nossa, que poder magnífico, e não sei o que. A hora que ele olha pra cima, o monge das sombras tá em cima dele, que tinha morrido. E o Asmita percebe isso, e deixa o Cagarro soltar um poder que teoricamente iria matar ele, que é a crucificação Anka. Nisso ele corta, meio que para ali a mostrar a luta, e mostra a conversa dos dois aqui. Ele tenta converter o Ahimsa a virar um espectro, dizendo que ele vai ter a vida eterna. Ele mostra a mãe dele sofrendo, com uma estaca aqui enfiada, que está sofrendo desde que morreu, num poço do inferno. E vai fazendo com que a mente do Ahimsa aceite virar um espectro para ter vida eterna. Aí, a hora que ele aceita, ele percebe que caiu numa armadilha. Porque, na verdade, o Atavaka ele incorpora a alma das pessoas para que ele fique mais forte. A ideia dele é incorporar todas as almas para que ele tenha mais almas incorporadas que o próprio Hades. E até que ele consiga subjugar todo o exército de Hades e incorporá-los também, incluindo a alma do Hades. Para assim ele virar o grande nada. Porque ele acredita que ser um deus é ter nada atrapalhando você, então você vive um pleno vazio. Ele quer fazer isso para que finalmente exista a paz. Ou seja, se não existe nada, não tem conflito. Se não tem conflito, tem paz. Meio confuso, meio estranho, mas é o pensamento dele. Ele está a favor de Hades para uma hora ficar mais forte e dominar o Hades. Assim como todos os outros deuses. A hora que ele está incorporando o Ahimsa, pede perdão pro Asmita por ter traído ele e tudo mais, por ter caído na tentação, e pede para ele salvar a vida dele, se possível. Os dois começam a lutar. Ele percebe que os golpes que ele desfere não acertam o Atavaka, porque ele começa a perceber que ali é só uma projeção. Ele realmente está em outro lugar totalmente longe. Ele fala: ó, vamos fazer o seguinte, luta com o Cagarro, se você ganhar dele, eu luto com você. Você vai saber onde eu tô e a gente luta. Ó, tá bom. Aí volta, o Cagarro deu, né, a crucificação Anki, que é aquele Anki de fogo, que só para de prender o alvo quando tá todo queimado, virou carvão praticamente, e não dá para sair, né? É o golpe praticamente que matou o Aldebaran. O Asmitas some, fala: ah, foi muito fácil, nem deu para se divertir. De repente, do meio daquele fogaréu, sai o Sui, que é o irmão do Cagarro, que morreu. E é por isso que o Cagarro se pune tanto, se joga nas lutas com todo o fogo do mundo. Por quê? Porque ele quer se redimir perante o irmão que morreu e ele não conseguiu fazer nada. E o Asmita, que está controlando essa ilusão, mostra, faz o Cagarro voltar a ser menor, vendo ali o irmão e tudo mais, e o Cagarro sofre muito com isso e pede para parar a ilusão. Ele para, o Asmita fala: olha, você tem a vida eterna de um espectro só para sofrer eternamente e se sentir quitado pela dívida com seu irmão? Não é assim que funciona. Eu vou te fazer dormir, vou te derrotar, e quando você acordar novamente, eu quero que você siga a sua verdade e pare de se enganar pelos outros.
rebenta o Cagarro num golpe só, o Cagarro até some. E ele vai atrás do Atavaca. Meu, o Asmita derrotou o Cagarro com um golpe. Perceba a força desse garotinho. Vai lá pro Atavaca. Ele tem... Sabe o Tesouro do Céu? Que tem aquele monte de mandalas e tudo mais. Aquele poder é lindo. O templo do Atavaca é como se fosse um tesouro do céu, só que tudo com rostos como se fosse a casa de Câncer, que são as cabeças das almas que ele matou e incorporou. Então é um lugar bem sombrio. Eles começam a lutar, o Asmita possesso, solta um tesouro do céu, Tembohorin, e para privar os sentidos do Atavaca. Priva todos, ele some. Fala, nossa, muito fácil. De repente, todo o espaço que o Asmita criou começa a sumir e ficar negro de novo, com as cabeças no lugar. E ele percebe que uma das cabeças some, vira meio que a alma e some. Ele fala, ah, então não entendi o que aconteceu. Todas as almas que estão ali, que são milhões, ficam na frente do Atavaca. Então quando ele privou todas e a alma sumiu, foi isso de uma alma. Tem mais milhões para ele fazer isso, ele não consegue. Ele toma o poder do Atavaca, que é o tesouro do inferno. É igualzinho, mesma coisa, só que ao invés da pessoa cair na morte e ficar privada de tudo até encontrar uma nova vida, a pessoa sente o sofrimento do mundo inteiro e acaba caindo no inferno e continuando a sofrer. É um pouco pior, né? Digamos assim. Só que o que acontece? O mesmo que aconteceu com a Atavaca, acontece com o Asmita. A alma do Ahimsa salva ele e convence todas as outras almas a ficarem ao lado dele. Com isso, as almas começam a sumir, fazem um portal enorme, que são sugadas para a ressurreição. E suga a do Atavaca, que daí ele não consegue fazer nada, toma um senhor golpe do Asmita, outro Tempohorin, some. Porque daí as almas não protegeram ele e ele é sugado para a reencarnação. Porém, como ele é um espectro de Hades, ele não reencarna assim fácil, ele só renasce do jeito que ele tá, ele vai ficar com um probleminha por um tempo. Somem todas as almas e fica a alma do Ahimsa. E ele fala, então eu vou para a reencarnação, vou sofrer tudo de novo, porque esse é o sentido da vida, né? A gente nasce, morre, sofre, morre, nasce, nasce, morre, sofre, sofre, morre, nasce, não necessariamente nessa ordem. Sempre. Então a vida nada mais é que a mesma coisa que aqui no inferno, que a gente só aparece para sofrer até reaparecer. Não faz sentido. Aí o Asmita fala, olha, na verdade você nasce e tenta aprender a ser feliz, até a hora que você consegue. Então esse ciclo de renascimento e voltar para ser energia e renascimento será novamente uma felicidade, porque você vai perceber os prazeres da vida, que não são mundanos, mas sim os prazeres de ajuda, os prazeres realmente importantes. E com isso sua vida vai valer a pena. Ele, então, espero que eu nasça filho da minha mãe de novo. E dessa vez eu vou tentar aproveitar mais as coisas que são de graça, digamos assim, e são realmente válidas na vida. E aí ele some, e o Asmita fica lá, tipo, analisando o que aconteceu, ponderando o que aconteceu. Nisso acaba o episódio, mas tem um extra de algumas páginas, 4 ou 5 páginas, que é o Cagarro acordando. A hora que ele acorda, ele vê o Hades, que na verdade é o Alone já, né? Na frente dele, segurando aquele cachorrinho branco dele. Ele fala, é o Sui, que lembra um pouco. Não, sou o Hades. E eu tô procurando aquelas crianças que choram aqui, mas o inferno é muito grande. Você não quer me ajudar? E ele fala, ele lembra da luta com Asmita e fala, siga a sua verdade. E ele segue o Hades, que na verdade o Cagarro ele segue o Hades, mas seguindo a própria vontade, né? Ele não se submete totalmente ao Hades. E acaba. Tem muita conversa, mas conversas bem profundas nesse mangá. Traz assim pensamentos muito legais. Eu recomendo a leitura, sem dúvida. O próximo, como eu falei anteriormente, é o de Touro. Já que eu falei da luta dele, nada melhor que falar dele no próximo. É bem legal também. Aliás, acho que é um dos que eu mais gostei, é o de Touro, para ser bem honesto, de todos. Gostou? Comenta aqui o que achou. Manda pro seu amigo que gosta de Cavaleiros, tenho certeza que ele não sabia dessa história. Não deixa de se inscrever e curtir, porque isso ajuda muito, você não tem noção. Toda semana trazendo novidades para vocês. Por hoje foi isso e que a Atena nos proteja.